E nessa terça-feira tem notícias chegando de Brasília, né? Samantha Klein tem informações sobre essa operação a respeito de possíveis vazamentos de informações sensíveis de pessoas ligadas, de ministros, né, do STF, de pessoas ligadas aos ministros. Oi, Samantha. Boa noite. Samantha Klein, nos ouve? Samantha Klein, a gente está tentando refazer aqui a ligação com a Samantha Klein. Agora sim. Oi, Samantha, nos ouve? Escuto sim, Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês. A Receita Federal identificou acessos ilegais ao sistema que reúne os dados fiscais dos ministros do STF. Na verdade, o SERPRO reúne dados fiscais de diversas autoridades, pessoas comuns, mas houve acessos ilegais a dados dos ministros do Supremo e também a familiares dos integrantes da Corte. Numa operação autorizada por Alexandre de Moraes, 4 investigados foram alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta terça-feira. Esses servidores são ligados ao fisco. A esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barce de Moraes, inclusive teria sido um dos alvos dessa quebra de sigilo ilegal. O Supremo informou que as investigações iniciais demonstram, conforme relatório formulado pela Receita, múltiplos acessos sem qualquer justificativa funcional e que foram feitos por esses 4 servidores. A Procuradoria-Geral da República afirma ainda que, abre aspas, a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas estaria sendo instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. E aí, com isso, a Polícia Federal também está investigando se houve venda de dados ou até mesmo uso político dessas informações. Medidas cautelares como busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e fiscal, além de recolhimento domiciliar e afastamento imediato do exercício da função pública foram aplicadas aos servidores investigados. Eu falei com alguns juristas, o advogado criminalista André Lozano comenta essa operação de hoje. Ele destaca que as quebras de sigilo sem autorização da Justiça são ilegais. A gente está falando de diversos envolvidos nos cargos mais altos. Talvez até esse vazamento de informações ele tenha sido feito primeiro para atacar os ministros, enfraquecer a apuração do Banco Master e outra coisa. Um vazamento ilegal, muitas vezes a gente não sabe a veracidade das informações, né? Então, até por isso que é um dos motivos que é considerado prova ilícita. Bom, diante disso, a gente tem, claro, outras repercussão política, sem dúvida, entre a oposição, algumas pessoas ali até criticando a divulgação dos nomes desses servidores. Tivemos aí uma manifestação também do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, que disse o seguinte, que combater vazamentos e venda de dados sigilosos é importante, mas não se deve confundir aí com uma cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados. E a gente teve também uma manifestação do sindicato da categoria criticando as medidas cautelares contra um auditor investigado por acessos ilícitos. Nessa nota, a Unafisco critica o afastamento com base na presunção de inocência e diz que auditores não podem ser instrumentalizados para tirar o foco do debate público. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Bom, Vera, é uma situação bastante grave, delicada, e essas consultas irregulares, enfim, não se sabe exatamente para que finalidade, né? Olha, esse caso é bem complexo. Eu acho que o melhor é a gente fazer uma cronologia para o ouvinte entender do que a gente está falando, porque muito jargão, muitos órgãos envolvidos. Seguinte, tudo isso começa lá em janeiro, dia 11 de janeiro, quando o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, abre uma nova PET. O que chama PET? Sigla PET.
são as petições dentro do Supremo. Elas valem para casos especiais, para casos importantes, já com relatoria definida. Então, ele, dentro do inquérito, faz uma nova PET, como se ele abrisse uma nova aba nesse inquérito que existe desde 2019, que já foi usado para várias investigações diferentes. E nessa PET, ele pede para investigar se houve vazamento de dados de forma irregular por parte da Receita Federal. E aí, a Receita Federal abre uma auditoria e agora, fevereiro, informa o ministro, informa a PGR que sim, que essa auditoria encontrou acessos injustificados e com aparência de ilegalidade relativo a dezenas de pessoas, entre elas ministros e familiares. Aí, a partir disso, o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, faz um pedido, uma representação à Polícia Federal para que haja uma operação de busca e apreensão. E, a partir disso, se determinam várias medidas cautelares contra 4 servidores da Receita. Então, uma coisa numa velocidade enorme, que começa com uma desconfiança do ministro Alexandre de Moraes de que os dados dele e da sua esposa haviam sido vasculhados de forma ilegal. Então, ele pressupôs que tivessem sido, pediu a investigação e a investigação voltou com uma resposta aparentemente positiva. E, a partir daí, rapidamente, uma série de medidas bastante graves tomadas. Pergunto, qualquer um de nós que tivesse ali dados vasculhados ou que tivesse a sensação de que seus dados foram vasculhados de forma ilegal, nunca conseguiríamos, nessa velocidade, essa cadeia de eventos que aconteceu nesse caso. Em um mês, aconteceu tudo isso. Então, tudo isso parte de uma prerrogativa especial que o Supremo Tribunal Federal tem de determinar investigações de ofício quando elas atingem membros da Corte. Isso tudo dentro do âmbito de um inquérito que existe desde 2019. Ou seja, a gente está diante de uma coisa com muita gravidade, que aparentemente servidores da Receita Federal fizeram acessos ilegais a dados sigilosos de ministros, familiares e sabe-se lá de mais quem, sabe-se lá com que objetivo, instrumentalizados de uma ou de outra forma, para fins políticos ou econômicos, o que é grave e precisa ser investigado, mas a gente também está diante da permanência de uma situação em que o Supremo, ao primeiro sinal de alguma coisa que beire uma investigação sobre algum dos seus integrantes ou seus familiares, usa desses expedientes excepcionais aos quais ele próprio Supremo tem acesso para assustar essas investigações. Isso aconteceu também em 2019. Em 2019 havia ali suspeitas de algumas operações, etc., envolvendo escritórios de familiares de ministros e foram sustadas investigações do COAF e da Receita Federal relativas a eles, isso em agosto de 2019. Então, a gente tem que discutir essas duas coisas. Não pode haver instrumentos que sistematicamente blindem os ministros do Supremo de qualquer esclarecimento a respeito de dados ligados a eles e a seus familiares. Porém, a gente também não pode aceitar que esses dados venham a público fruto de vazamentos ilegais e de arapongagem em dados sigilosos de ministros. Então, é um caso de muita complexidade. Em todas as pontas, ele tem ali anomalias, coisas que não são do funcionamento regular e republicano das instituições. Então, a gente tem que ter investigação de tudo, transparência de tudo. Ninguém pode instrumentalizar dado da Receita e do COAF, ainda mais para atingir magistrados, porque isso é muito grave. E também a gente não pode achar que é bacana e que é normal que ministros do Supremo, sempre que há um sinal de que há coisas que eles precisem explicar, lancem mão de expedientes para assustar qualquer investigação.
Me parece que as medidas cautelares determinadas contra esses servidores, em pleno recesso de carnaval, de forma monocrática, elas são bem duras, né? Você pensar que eles vão ter que ficar recolhidos à noite nas suas casas, perderam o passaporte, foram afastados imediatamente, me parecem medidas mais duras do que outras tomadas, inclusive em inquéritos graves, né? O inquérito da compra de, aliás, desculpa, da trama golpista demorou para que medidas cautelares fossem tomadas contra aqueles sobre os quais havia fortes indícios de terem atentado contra a democracia. Antes de qualquer depoimento, essas pessoas tiveram essas medidas tomadas contra elas, por ordem monocrática de um dos ministros atingidos, outra coisa que está se tornando comum. Então, são muitos os aspectos que a gente precisa analisar com desprendimento, com calma, sem paixões, para que a gente tenha o quadro completo dessa situação.